Então vamos ler João 11, 41 e 42. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Nessa passagem, quando lemos, vemos que está dizendo sobre o momento onde Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Conhecemos a história, sabemos que Lázaro foi morto, estava doente, morreu, e Marta, ali, sua irmã, manda chamar Jesus, mas quando Jesus chega já é um pouco tarde, no tempo humano, né, porque no tempo de Deus era um momento preciso, e Jesus começa a dizer que era para tirar a pedra. Marta ainda fala: mas já fede, porque já está 4 dias morto. Mas Jesus fala: se não disse a você que se crê, vai provar da glória de Deus? E ali acontece aquele momento. Mas vamos frisar ali no que o Senhor fala, naquele momento que remove a pedra. Ele ergue a cabeça ao céu e diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Daí ele fala: aliás, eu sabia que sempre me ouves. E fala essas coisas para que as pessoas que estão aqui possam crer. Esse ato, esse diálogo que Cristo tem com o Pai, é oração. E nós temos aprendido que esse diálogo que temos com Deus, através do Senhor Jesus, é oração em nossas vidas. E é impressionante o quanto nós não conhecemos o poder da oração. O quanto nós somos, vamos dizer assim, pequenos no conhecimento do poder da oração. Agora, no Salmo 2, no versículos 7 e 8, nós vemos aqui também Cristo falando de uma outra maneira. No Salmos 2, versículos 7 e 8. Diz assim, minha versão está em NVI, alguém pode estar com uma versão um pouquinho diferente. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te erguerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Perdão, vou ler novamente o 8. Pede-me e te darei as nações da terra como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Irmãos, esse também é um diálogo, apesar de estar sendo escrito ali pelo salmista, que representa mais um diálogo de Jesus Cristo com o Pai. Dessa vez, o Pai respondendo ao Filho: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações por herança. E isso a gente começa a analisar, que existe um momento de conhecimento muito grande, que é o diálogo entre o Pai e o Filho. Mas vamos prosseguir, guardem esses versículos e a gente já cita eles novamente. O Novo Testamento, ele começa a trazer algumas distinções para a gente. E ele faz uma distinção entre fé e conhecimento. Está escrito em 1 Coríntios 12, 8 e 9, a seguinte frase: porque a um é dada medida o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé. Então, está falando sobre a passagem
aonde tem as divisões dos dons ali, onde diz que a alguns dá sabedoria, o Espírito Santo dá sabedoria, a outros a palavra do conhecimento e a outros a fé. Então a gente pode ver que o Novo Testamento já nos deixa claro que existe essa divisão. A gente, quando chega na igreja, tem alguém que é recém-convertido ou todo mundo já tem mais de um ano de crente aqui? Todo mundo já tem mais de um ano de crente, né? Então eu não posso mais chamar de recém-convertido. Apesar de ainda sermos muito crianças na fé. Mas, quando você é recém-convertido, semelhante a uma criança, que ela simplesmente crê, ela simplesmente acredita que você, independente do que as pessoas estão dizendo, por que você acredita nisso? Ela não faz questão de explicar o porquê ela crê. Ela não procura meios de dizer, por que eu creio nisso, por que eu creio naquilo. Ela simplesmente acredita. E, às vezes, essa fé, quando a gente começa a ficar mais maduro no Evangelho, quando deveríamos progredir, essa fé acaba nos faltando. Essa fé de criança, essa fé de ser pessoas que simplesmente crê. A gente começa a colocar empecilhos sobre as nossas vidas para que possamos crer. Porque você começa a pensar, mas será que é isso mesmo? Será que é aquilo mesmo? Então a gente começa a colocar empecilhos. Daí a gente começa a olhar, começa a analisar, procurar isso, vamos ver a teologia disso, a teologia daquilo, quando na verdade a gente só precisava da fé. Aquela mesma fé que tínhamos quando fomos recém-convertidos, que era só acreditar. Era só acreditar. Você crê nisso por quê? Porque Deus disse. Mas Deus não, Ele disse. Simplesmente isso. Ele disse, eu creio no que Ele disse. Porque é isso que vai nos mover a chegar num patamar de crentes maduros, ainda com fé no que o Senhor Jesus nos diz. Todavia, não é a vontade de Deus que tenhamos só a fé. Ele também quer que tenhamos conhecimento, que possamos ter entendimento. Senão, o próprio Espírito não daria ali nas divisões o Espírito de sabedoria ou do conhecimento. É desejo de Deus que nós possamos mostrar e adquirir conhecimento. Então, portanto, entendam, estudar não é errado. Estudar é importante. É importante. Só que daí, como a gente disse no começo aqui da orientação, foi a oração em harmonia com Deus. A harmonia traz a combinação. Então, a gente está procurando a combinação para equilibrar, para termos fé e também para podermos ter conhecimento. Então, às vezes, muita fé sem conhecimento, né, vai te deixar... Imagine que você é não sei quem já soltou pipa aqui, né, ou se é coisa de velho isso, esse negócio de empinar pipa, mas eu acredito que os meninos de hoje em dia ainda devem empinar pipa, sei lá, via aplicativo, alguma coisa assim deve ter, né? Deve ter um aplicativo lá de pipa que possam fazer isso. Mas imagina que daí você é um pipa, e aqueles pipas eles estavam muitas vezes penso. Daí você precisava colocar uma rabiolinha do outro lado para poder equilibrar. E aí, muitas vezes, você somente com a fé, você estava penso, você não vai estar equilibrado. Então, você precisa amarrar a rabiolinha ali para poder ter o conhecimento também. E com o conhecimento, que nem eu estava dizendo, chegam alguns questionamentos. E aí a gente começa a questionar alguma coisa, né? Ele diz assim, né? Até que ponto o poder da oração é uma realidade? E se for, como pode Deus atribuir à oração um poder tão grande? Como é possível harmonizar a ação da oração com o poder e os decretos de Deus? Como é possível reconciliar a sabedoria de Deus com a nossa vontade? E a liberdade de Deus com a nossa liberdade?
Quem nunca pensou, né? Será que Deus está me ouvindo mesmo? Quem já esteve orando ali e falou, acho que Deus não está, essa aí não chegou no céu, não. Essa aí não passou no teto, ou de alguma maneira já pensou, né? Eu acho que eu preciso fazer mais alguma coisa além de orar, né? Por exemplo, subir de joelho a escadinha ali, né, da Aparecida do Norte, fazer uma romaria, sei lá, qualquer coisa nesse tipo. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós estamos propícios a pensar desta maneira. Só que daí a gente pensa de maneira errada, porque somos humanos, como eu disse. Nós vemos um ponto de vista humano, deveríamos ver um ponto de vista divino. Porque se a gente pensar por nós mesmos que Deus é somente um Deus todo-poderoso e não é aberto a nada, não é aberto a ninguém, realmente você vai ter esses questionamentos, né? Como pode um Deus tão poderoso se inclinar para um pecador aqui que nem eu? Mas nós passamos a olhar que nós temos um Deus triuno. Nós temos um Deus que não é um Deus sozinho. Nós temos um Deus que trabalha desde a eternidade em conjunto. Então aí a gente começa a entender um pouquinho mais como esse relacionamento pode vir a nos favorecer. Por quê? Quando o amor eternal gerou o Filho, e o Pai deu o Filho como a segunda pessoa, um lugar para ele, como o seu, ali ao lado do trono, daí as coisas começaram a ficar melhor para nós. As coisas começaram a ficar, para a gente aqui, seres humanos, melhor. Porque nós temos um Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós e faz parte da Trindade. Então, daí nós temos um intercessor que leva as nossas orações a Deus. Nós temos um intercessor que faz com que nós possamos excluir esses pensamentos de que, será que Deus faz? Será que é isso? Como pode? Como não pode? Porque nós temos um alvo, nós temos Jesus Cristo como um alvo ao qual orarmos para Jesus, direcionados a Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele vai nos ouvir. Nós sabemos porque não foi em vão que Ele veio aqui, se entregou, subiu numa cruz, morreu, foi humilhado e ressuscitou. Não foi em vão. Esse acesso ao Pai, através do que nós temos em Jesus, é vontade de Deus, é vontade de Cristo. A relação que é envolvida entre o Pai e o Filho, como nós vimos lá no começo, né? O Filho dizendo: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. E o Pai respondendo, num outro versículo, dizendo: olha, você é meu filho, pede o que você quiser. Essa relação entre pai e filho é uma coisa dada a nós. É uma coisa dada a nós. Uma coisa que nos coloca como privilegiados. Nós somos pessoas privilegiadas de fazermos parte desse momento, de poder estar em sintonia com o Pai e adquirindo harmonia com a vontade de Deus. Porque pense só, que não é só você orar, mas orar segundo a vontade de Deus, segundo o que o Senhor nos prepara. Daí a gente passa a ver, agora que nós estamos conhecendo um pouco mais a harmonia de Deus, também vamos conhecer a harmonia que o homem tem com o seu destino, porque às vezes ignoramos isso. Vamos começar a entender um pouquinho isso. Em Mateus 22:20, diz o seguinte:
E lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Somente esse versículo. Daí, para que possamos entender também e fazer um paralelo, temos aí Gênesis 1:26, que diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós temos dois textos distintos que podem ser relacionados. Nós temos o texto onde Jesus está falando, quando estão cobrando impostos, pega aquela moeda, né? Daí fala de quem é essa esfinge ou essa face, essa marcação aqui. E as pessoas depois vão responder: é de César, tal. Daí Jesus fala: então daí é César, o que é de César. E nós temos também em Gênesis 1:26, que Deus fala, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Daí, se alguém virar para você e apontar para Renata e falar: de quem é essa esfinge? Apontar para o André e falar: de quem é essa esfinge? A resposta é: de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E isso nos traz alguns atributos. A pergunta, o princípio e o princípio envolvidos são a aplicação universal. Em nenhum lugar mais verdadeiro do que no próprio homem. Então essa pergunta, ela é aplicada ao homem, né? E o homem, por sua vez, mostra que pertencemos a Deus. Da mesma forma que a moeda, a esfinge, pertencia a César, nós que somos a imagem de Deus, pertencemos a Deus. Então nós somos propriedade do Pai. Nós somos pessoas que pertencem. Nós temos um dono, tá? Não somos jogados e largados aí, não. Já viram que alguém, quando perde alguma coisa que está jogada lá, normalmente as mães fazem isso, né? Está jogado lá em cima da cama, está jogado embaixo da cama, está jogado no quintal, tal. De quem que é isso aqui? Não tem dono, não? Nós não somos assim. Nós temos um dono. Nós somos propriedades do Senhor Jesus. A oração é parte maravilhosa da semelhança que nós temos com o Criador, que é uma semelhança que a Trindade já tinha. A Trindade já se conversava entre si. E nós temos agora esse privilégio, através de Jesus Cristo, de conversarmos também ali, no meio divino da coisa. Imagine, irmãos, que privilégio você tinha ali, supondo, tá? Não está na Bíblia isso, mas vamos supor. Daí você tinha ali, sentado um lado, o Espírito Santo, Deus ali no meio, Jesus Cristo de outro lado, e você aqui, do lado de Jesus Cristo, sentado, também conversando. Porque quando oramos, temos a oportunidade desse diálogo, temos essa oportunidade de conversarmos e de estarmos envolvidos na Trindade, envolvidos nesse imenso amor que Deus teve por nós. Quando o homem foi criado, foi colocado a ele um destino, que era, alguém lembra ali que Adão tinha que colocar nome nos bichos, cuidar, era governar a terra, governar uma parte da terra. Quando o Senhor fez, uma parte não toda, quando o Senhor fez ali, criou, disse: governe sobre toda a terra, povoe, aqui faça tudo bonitinho. Só que o homem foi lá e pisa na bola.
Daí o homem pisou na bola e as coisas começaram a mudar. Mas com Jesus Cristo, nós voltamos à comunhão com o Pai, através dele, através do que cremos nele, e aí a gente começa a ser designado a cuidar das coisas de Deus aqui na terra. Nós também tratamos as coisas de Deus aqui na terra. Isso que estamos fazendo aqui agora é cuidar das coisas de Deus aqui na terra. Então, quando oramos, temos que também ter esse discernimento de que precisamos cuidar das coisas de Deus aqui na terra e também trabalhar para o Senhor. Nós também temos que ver como foi a vida de Abraão, por exemplo, que ele fazia muitas orações e não se vê, eu não posso afirmar com toda certeza, mas os trechos que eu li, não se vê Abraão orando por ele. A gente vê ele orando por Sodoma e Gomorra, orando por Ló, por Abimeleque, por Ismael, e assim vai. E Abraão, nosso considerado pai na fé, era um dos maiores exemplos, que daí ele também estava cuidando das coisas de Deus, que é você e eu. Porque, como eu disse, nós temos donos. Então, cuidarmos uns dos outros também é cuidar das coisas de Deus. E não digo cuidar da vida um do outro, não é isso. É cuidar no sentido de orar por um irmão, de orar por uma irmã, de ver se aquela irmã precisa de alguma coisa, aquele irmão precisa de alguma coisa. Então, esse cuidado que temos também é cuidar das coisas de Deus, e também para isso o homem foi chamado. E por isso ele busca ter harmonia com o seu destino, porque o Senhor nos criou para cuidarmos das coisas dele, e ele nos criou para cuidarmos um dos outros, porque somos povo dele. Amém? Então, as nossas orações não devem ser somente súplicas e necessidades nossas, também devem ser para podermos abençoar outras pessoas. Isso é importante em nossas vidas. Em João 15, versículo 7, vamos chegar até ele aqui, em João 15, versículo 7. Está escrito: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Nós vamos falar um pouco mais para frente também desse versículo, mas agora, o que eu quero que pensamos nesse momento é estar em Cristo, cuidando das coisas dele. Pensamos que permanecemos nele e a palavra dele em nós. Nós temos um outro tema que é poder para orar e trabalhar. Dissemos aqui agora há pouco que devemos cuidar das coisas de Cristo. E em João 14, nos versículos 12 e 13, diz a seguinte coisa: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Desde o Sermão do Monte, o Senhor começa a trabalhar na vida ali, quando começou o ministério de Jesus, ele começa a trabalhar na vida dos discípulos. Ele começa ali já dizendo:
olha, vocês precisam aprender aqui, porque serão bem-aventurados aqueles que choram, porque são consolados. E começa a trazer um monte de situações a qual os discípulos estariam passando futuramente. E começa a trabalhar, a preparar os discípulos e começa a surtir efeito na vida desses discípulos. E aqui nesse versículo, ele está já no final. Ele já está ali para subir aos céus. E ele começa a dizer: está vendo tudo isso aí que a gente fez junto? Tudo que passamos aqui, que eu ensinei vocês? Sabe essas obras aí? Então, essas obras, cada um de vocês pode fazer. Essas obras que eu faço, cada um de vocês pode fazer. E tem mais. Vocês podem fazer mais ainda do que eu faço. Vocês podem fazer mais do que eu faço. E a gente começa a pensar, se Jesus nos coloca tamanho poder, por que a igreja está do jeito que está? E quando eu digo igreja, eu não estou falando somente da ICT Osasco ou da ICT Sede, eu estou dizendo o corpo de Cristo como um todo. Porque quando Cristo esteve aqui, ele começou a formar o corpo dele que iria ficar na terra. Quando ele começou o trabalho com os discípulos dele ali, com 12, foi se espalhando, começava ali o corpo dele que iria ficar na terra. Porque nós hoje somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo com autoridade para fazer as obras tal como Cristo fez, e maiores ainda do que ele tem feito. A gente vê, principalmente nos últimos tempos, poucas coisas sendo feito como Cristo fazia. Hoje em dia, quando a gente vê uma pessoa ser curada, principalmente pela televisão, essa pessoa provavelmente foi paga e estava fingindo. A gente vê muitas pessoas sendo charlatãs e querendo ludibriar o povo. São raros os locais que vemos com verdadeiro poder de Deus acontecendo. São raros os locais que vemos o Senhor trabalhando. E, na verdade, isso está em nossa fé. Lembra aquela fé de criança que tínhamos em outro momento? Às vezes, agora é o lado de subir um pouquinho essa fé de criança, que simplesmente acreditar nas coisas. E começarmos a orar, começarmos a trabalhar com o nome de Jesus, no sentido de trabalhar para Ele. Porque hoje em dia as pessoas querem usar o nome de Cristo para que possam obter coisas. Então, ele coloca ali, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará obras como eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Em tudo que pedires em meu nome, isso farei. Mas se eu pedir ao Senhor no nome dele, para que eu ganhe na Mega Sena, dá certo? Dá certo? Não dá não, que eu vou dizer para você que outra época eu já tentei, mas não dá. Não dá certo. Se eu pedir, Senhor, existe alguém muito rico aí por agora, que quando passar aí quando passar por aqui na frente, o Senhor, em nome de Jesus, vai tocar no coração dessa pessoa, e essa pessoa vai querer vir aqui e pagar todas as minhas dívidas. Raramente isso vai acontecer, irmãos. Não é porque Deus não é poderoso para fazer isso. É porque o interesse em questão é o nosso. Não é o trabalhar para Cristo.
não é o estar tratando da obra de Cristo. Não é esse o interesse. Mas agora, se o interesse for, Senhor, vamos orar aqui, em nome de Jesus, essa pessoa aqui pode ser curada, essa pessoa pode ser transformada, essa pessoa pode ser convertida, em nome de Jesus, essa pessoa pode, para a graça de Deus, ter na sua vida uma experiência com Cristo. Em nome de Jesus, nós podemos orar para essas coisas, orar para que em nome de Jesus a igreja desperte, orar para que em nome de Jesus eu desperte e possa fazer na minha casa orações com mais frequência, orar para que em nome de Jesus nós possamos sair para evangelizar, possamos sair para falar do amor de Deus. Essas coisas agradam ao Senhor e são coisas que Ele está presente e que Ele há de realizar em nossas vidas. Isso é importante para nós. Se Ele formou um novo corpo, né, que agora é o corpo que é a igreja, é o corpo que vai continuar as obras que Ele fazia, as obras que Ele fez, porque Ele, na verdade, continua fazendo, né? Então, a igreja vai continuar essas obras. E não é para o seu próprio conforto, é para ser servo. Porque uma das coisas que fazia parte do ministério de Jesus foi ser servo. Jesus veio e foi servo. Então, por que a igreja de Cristo hoje em dia não quer ser servo? Quer fazer Jesus de servo. Porque quando pedimos certas coisas, como eu citei agora há pouco, no nome de Jesus eu preciso ficar rico, nós queremos fazer que o Senhor trabalhe para nós. Nós queremos fazer com que Ele seja nosso servo. Quanto ao contrário, nós devemos ser servos agora nesse local. Nós precisamos ser servos. Por quê? Porque somos servos do Deus Altíssimo. Somos servos do Senhor Jesus. E isso é importante para nós. Quando Moisés teve que assumir a responsabilidade total por um povo rebelde que sentiu a necessidade, ele viu a necessidade e também a coragem para que Deus desse ousadia a ele, para que pudesse guiar aquele povo. Então, nós temos hoje uma necessidade. Então, talvez precisamos orar, pedindo a Deus a ousadia para podermos fazer mais para Cristo. Fazer mais para Cristo. Porque se colocarmos numa balança, o que será que estamos fazendo? O quanto estamos fazendo? E o fazer mais não significa, na verdade, que precisamos pegar e começar da manhã até a noite a ficar nas praças sem comer, só falando. Não, não é isso. O fazer mais é, às vezes, no nosso convívio. No nosso convívio mesmo, onde estamos no trabalho, numa escola, na igreja, em casa, né? Onde quer que estejamos. Isso é o fazer mais. Nós temos feito isso. Ou é só quando vemos a igreja que estamos ainda pensando que estamos fazendo alguma coisa? Precisamos ter esse entendimento. Vou dar uma corridinha. Já vou acabar. O principal objetivo da oração, eu acho que fica bem claro em João 14, ainda 13, quando ele diz: tudo quando pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, o principal objetivo da oração, ainda que estejamos pedindo algo, é para que o Pai seja glorificado.
Então, quando você for orar, pense da seguinte maneira: o Senhor está sendo glorificado no que eu estou pedindo? O Senhor está sendo glorificado nas minhas orações? Porque esse é o principal objetivo da oração, que o Senhor seja glorificado. E existe uma condição que conclui tudo que vimos aqui, que é em João 15,7, como eu já li a primeira vez. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, tudo que pedires, e vos será feito. Então, ou seja, olhando melhor, contextualizando esse versículo, se nós estamos na presença de Deus, então nós vamos pedir o que é de direção de Deus. E se pedimos o que é de direção de Deus, vai dar a lógica, Deus vai fazer. Isso é importante, que tudo seja para a glória de Deus, que estejamos no Senhor, porque quando estamos no Senhor, pedimos o que é da vontade de Deus. Amém? Nós vamos até aqui e vamos pedir para que o Senhor nos abençoe